Bom, eu estou aqui com algumas das minhas Travel Girls para falar de material. Então, primeiro a gente deve entender sobre os materiais de desenho para depois explorar cada material nas nossas ilustrações. Entendendo o que cada material pode trazer de melhor para você, você vai conseguir colocar na sua ilustração a técnica, o efeito e a textura que você deseja. Uma vez que você sabe como explorar melhor o material e como explorar o máximo que ele pode trazer para a textura da sua ilustração. Então, se você quer, por exemplo, um acabamento mais translúcido ou mais suave, né? Ou se a intenção é fazer um acabamento com mais camadas, como é o caso do jeans, então eu geralmente utilizo não só a base, mas também algumas camadas de sombra, acabamento, além do marcador de fundo, eu coloco uma sombra com lápis de cor, depois um estonado com lápis de cor branco, o pesponto que vai com uma canetinha gel branca ou dourada. Então são algumas camadas e eu preciso entender o que cada material vai me trazer de melhor para que eu consiga trazer para minha ilustração aquele efeito de textura que eu desejo, como é o caso aqui dessa textura de tweed, que tem um vídeo lá no meu Instagram, crismendes.art, arte com E no final, crismendes.art. Tem um vídeo onde eu explico detalhadamente como fazer o efeito desse tweed. Mas vamos aos materiais. Eu vou deixar essa folha aqui só para não fazer barulho em cima da mesa. Vou começar falando sobre a diferença entre o lápis e a lapiseira, né? Muita gente me pergunta qual é o melhor e na verdade não existe uma regra que fale, você tem que desenhar com esse ou com aquele. Vai muito do gosto de cada um. Eu gosto muito de usar lapiseira, mas existe uma regrinha com relação ao tamanho da grafite. Quanto menor é o desenho, por exemplo, os meus desenhos são muito pequenos, então para fazer um olho muito pequenininho assim, quanto mais fininha for a ponta da minha lapiseira ou da caneta que eu vou contornar, mais fácil vai ser para eu fazer esse detalhe. Quanto mais grossa for a ponta, mais difícil vai ser para eu conseguir um detalhe tão fininho. Então, essa é a grande diferença entre usar o lápis ou a lapiseira. Eu gosto muito de usar as lapiseiras 03 e 05. Então a 03 eu uso para os detalhes menores e a 05 eu uso para fazer a construção da figura como um todo. E o lápis muitas vezes eu uso para fazer esboço ou quando eu vou fazer um desenho maior. Por exemplo, usar a folha para desenhar um rosto inteiro na folha ou um pé na folha inteira. Então quanto maior é o desenho, mais grossa é a ponta do lápis ou da grafite. Vamos então à borracha. A borracha eu uso tanto essa escolar, grandona, quanto essa mono zero, que é uma borracha mais fininha. De novo, os meus desenhos são muito pequenos, então às vezes eu preciso apagar cantinhos muito pequenininhos e aí eu uso essa borracha mono zero. Ela existe assim, chanfradinha, reta, e existe também ela redondinha. Então, categoria borracha. Canetas. Eu tenho muitas canetas, mas vou mostrar essas aqui especificamente, que são as multiliners, que são aquelas canetinhas pretas para contorno. Eu gosto de usar a 003 para contornar detalhes pequenos como a boca, o olho das minhas ilustrações, a 05 para contornar o entorno do desenho e a 02 para detalhes intermediários. Então, a multiliner existe de várias marcas. Eu tenho a Copic, tenho essa Unipin, existe também a Micron, existem várias marcas disponíveis. Coisas que eu considero essenciais num kit de ilustração: um lápis borracha. Esse lápis borracha ele serve para misturar cores, suavizar sombras e um monte de outras coisas que várias dicas para usar lápis borracha também tem lá no meu curso. Um lápis preto e um lápis branco. O lápis preto eu uso para fazer sombra em tudo. Sombra no veludo, no cetim, no jeans, em tudo. E o branco para dar brilho. Então, quando o brilho é difuso,
a gente usa o lápis branco para trazer esse brilho no tecido. Outras canetas, essas canetas Stabilo em várias cores diferentes para fazer detalhe, às vezes detalhe de acessório, um brinco, ou às vezes até mesmo o batom ou detalhes no cabelo. A caneta gel branca para fazer detalhes de rasgado no jeans, o pesponto, e também a caneta Posca, essa para fazer paetê, porque a ponta dela é mais grossa e ela deposita pinguinhos maiores do que a caneta gel. A caneta gel ela tem um acabamento mais delicado, a Posca tem um acabamento mais de tinta mesmo. Então eu gosto de ter e indicar as duas. Vamos para as tintas e para as coisas coloridas. Eu gosto muito de usar a aquarela, e aí a aquarela tem a opção tanto assim em estojinho pronto ou bisnagas, assim, e aí pincéis, né? Se você não é especialista em aquarela ou não quer se especializar em aquarela, mas quer tentar e treinar, compra as cores básicas, as cores primárias, vermelho, amarelo e azul, que você consegue fazer várias cores e experimentar. Mas também dá para usar o lápis de cor aquarelável para ilustrar os desenhos de moda. Lápis de cor. Eu gosto muito dessa opção aqui de lápis de cor, que é essa linha Policromos da Faber-Castell, essa que tem essa pontinha douradinha. Eu costumo comprar avulso porque eu compro só as cores que eu realmente uso. E eu gosto muito também desse lápis de cor aqui, que é essa linha Super Soft da Faber-Castell. Esse aqui é o de 50 cores, mas tem com menos cores também. Giz pastel, eu também compro avulso e gosto muito para fazer base de cor. Então quem já viu a minha dica de camadas já sabe que toda ilustração precisa de pelo menos 3 camadas. E a primeira camada é sempre uma camada de base, que pode ser feita com aquarela, com marcador, com lápis de cor, com giz pastel. Giz pastel é muito bom para fazer transparência também. E por fim, eu vou falar dos marcadores. Então, os marcadores, os que eu mais utilizo são esses da marca Copic. Esse aqui é o da linha Sketch e esse aqui é o da linha Ciao, da Copic. Existem outros 2 modelos que eu tenho poucas canetas, que é esse modelo aqui, Wide, e um outro modelo, não tô achando a minha aqui, a Classic. Então esses são os 4 modelos de caneta Copic, mas as mais comuns são essas duas aqui, que ela tem uma ponta chanfrada de um lado e uma ponta brush do outro. O que eu mais gosto dessa linha de caneta é a variedade de cor e a mistura também de cores, que não mancha, tem uma mistura muito mais suave. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando mais especificamente sobre essa questão da fusão das cores e falando um pouco mais sobre as pontas das canetas. Outra marca que eu gosto de indicar de marcadores é essa Sisgraph, só que ela não tem a ponta brush, a outra ponta dela é uma ponta redondinha, mas que é muito boa também. E essa Le Plume, que tem só a ponta brush, que é muito boa. Então, se você tiver que comprar o mínimo do mínimo do mínimo dos materiais, se eu tiver que indicar só alguns materiais para você, eu indico ter da linha Copic 4 cores de pele: E21, a E11, cadê a minha E11? Aqui, não, minto, E21, E27, E11 é uma que eu uso muito também, mas quando eu indico poucas cores, são sempre essas: E21 para uma pele mais clara, E27 para uma pele negra, uma pele mais escura, e uma B34 ou uma B45, B95, um tom de azul para o jeans. Essas 3 cores são as que eu indico da marca Copic. Ai, Cris, eu não tenho dinheiro para comprar muitas canetas. Compra essas 3 aqui
dessa marca aqui, Copic. As demais, compra de outra marca. Vermelho, azul, verde, as cores que você gostar. É que essas aqui eu não achei em nenhuma outra marca cores que substituam essas. Aí, além disso, um lápis borracha, um lápis de cor preto, um lápis de cor branco e a caneta gel junto com a caneta Posca. Isso é o que eu indico de mínimo do mínimo de material. Além do que, a caneta Posca, ela tem um custo bem alto. Eu costumo substituir nas minhas aulas por uma tinta guache com um pincel fininho. Essa aqui é preta, mas eu tenho a branca também. Uma tinta acrílica ou uma tinta guache que faz o mesmo efeito da caneta Posca e é bem mais barato. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas aí com relação a material. Aproveito para pedir para deixar um like e se inscrever aqui no meu canal. Beijos e até o próximo vídeo.